Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje vamos passar aqui o slide, dia 18 de abril de 2021. Nós continuaremos o nosso estudo sobre oração, como usar a oração do Senhor. Estamos então estudando sobre o Pai Nosso, a oração conhecida como o Pai Nosso. E a pergunta de hoje é a 190 do Catecismo Maior de Westminster. Quem tem acompanhado o estudo, quem tem considerado com atenção o estudo, tem observado que é de uma riqueza assim, incomparável. Você observa muitas práticas religiosas que não têm ideia do que é realmente a oração e muitos estudos que vão na contramão do que a Bíblia fala sobre oração. O que nós estamos estudando não é uma doutrina criada, é importante dizer isso, apesar de que o legado de Westminster, ou seja, um catecismo maior, também a confissão de fé, como precisamos usar, o breve catecismo e outro conteúdo de apoio, mas não significa uma criação de um assunto doutrinário, de uma teologia, mas tão somente da sistematização daquilo que a própria Bíblia fala. É só agora trabalhar em ordem. Então nós estamos trabalhando com uma ordem bíblica, com sabedoria bíblica. Esse conteúdo, esse legado de Westminster não tem comparação nesse sentido. Eu não coloco com isso ele acima da Bíblia, mas é justamente pelo contrário, porque ele reconhece o que a Bíblia fala sobre cada tema que ele aborda. E faça uma conferência, faça um estudo aí. Você que ainda não estudou as perguntas e os vários temas, como esse agora da oração, faz um teste e observa as outras perguntas que estão aqui no nosso canal e estude a respeito da oração, para você ver que é verdade, realmente nós temos a melhor exposição, não estou dizendo a igreja presbiteriana, nem nossa igreja, nem eu aqui no canal, estou falando esse legado de Westminster, nós temos a melhor exposição doutrinária sobre o assunto. No Catecismo Maior, nós começamos na pergunta 178, falar sobre oração. Nós já estamos na 190 e com muito assunto. Hoje nós só poderemos trabalhar, por exemplo, a pergunta 190, por quê? Porque é uma questão bastante explorada nas escrituras. Você não tem nenhum conteúdo fazendo isso, de fé, fazendo isso com essa fidelidade, com essa sabedoria, essa harmonia das partes da Bíblia sobre o tema. Você não tem. Então é importante aqui o estudo sobre oração e com certeza você que tem a mente de Cristo vai reconhecer isso, vai ouvir isso, vai se alimentar. Agora, um grande desafio, como disse um pregador outra vez, né, quando ele iria pregar, ele começou o seu sermão dizendo o seguinte, que é um grande desafio para todos. Ele disse, no final da pregação, muitos distorcerão o que eu direi, o que será dito aqui, o que será lido, interpretando do seu jeito para poder aplicar da sua forma e viver a sua religiosidade. Isso por conta das mentes corrompidas, suas mentes corrompidas e por conta das sugestões de Satanás. Então, o que acontece com a maioria quando se fecha? Se fecha para Cristo, para Deus, ela se fecha o coração porque não quer aprender a viver a religiosidade bíblica. Então, aqui nós vamos estudar a respeito do tema, continuar o nosso estudo, para vivermos essa genuína fé cristã. Nós reconhecemos que somos carentes de Deus, reconhecemos que somos carentes da sua palavra, da sabedoria que só ela produz em nós por meio do seu Espírito, e nós precisamos aprender a orar. É a Bíblia que diz, né, que ninguém sabe orar como convém, mas precisamos então aprender, e a Bíblia ensina, e o próprio Jesus ensina, né? Está lá, o Pai Nosso é o ensino de Jesus aos seus discípulos sobre como orar corretamente, e é possível então orar corretamente, não é uma realidade inalcançável, inatingível, não, tanto que ele ensinou e os discípulos aprenderam a orar e alegraram o coração de Deus com as suas orações, que isso aconteça conosco também. Nós vamos para a primeira pergunta. Antes disso nós vamos orar e depois nós vamos trabalhar essa pergunta aí 190, o que pedimos na primeira petição da oração do Senhor. Nós já entramos
aqui na oração do Senhor. Portanto, já estudamos, como nós dissemos, né? A partir da pergunta 1, 7 e 8, nós estudamos o que é oração, estudamos, devemos orar somente a Deus, estudamos essa pergunta, estudamos o que é orar em nome de Jesus, que não significa encerrar a oração com aquela repetição sem sentido e sem valor, em nome de Jesus, amém, como se fosse uma palavra mágica. Não é assim, tem todo um sentido bíblico do que significa orar em nome de Jesus. Vimos que temos que orar no plural, quando orarmos, especialmente publicamente, em representação a toda a igreja orando no culto, nós estamos ali em nome daqueles irmãos, daqueles membros, representando-os diante de Deus. Então nós devemos orar no plural, Senhor nosso Deus, não é Senhor meu Deus, eu te peço e é assim que eu te peço, não, nada disso, é Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor, que é grande, santo, digno de toda reverência, e vai nesse plural, com colocações corretas, biblicamente santas, para que, aprovadas por Deus, para que no final todos possam dizer amém àquela oração. Então, vimos isso também, vimos o porquê devemos orar somente em nome de Jesus, como o Espírito nos ajuda, né, nessa oração, por quais pessoas devemos orar, por quais pessoas não devemos orar, pelo que devemos orar, pelo que não devemos orar, como devemos orar, como não devemos orar, e qual é a regra que Deus nos deixou para nos dirigir em oração. Vemos que é toda a palavra de Deus, mas especialmente a própria oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, e quem é discípulo de Jesus ainda hoje, então também aprende ali e deve aplicar e aprender e saber usar aquela oração. Vimos que a oração é chamada por muitos de oração dominical ou então oração do Senhor, mas que não é esse realmente o entendimento. O entendimento é que ela é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. É a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Até porque Jesus não tinha pecado para confessar, nunca teve, nunca terá. Então ele não poderia ter pedido perdoa as nossas dívidas. Daí vimos no final, no estudo passado, em quantas partes se divide a oração do Senhor, que são 3 partes: a introdução, os pedidos e a conclusão. E que com isso aprendemos que nós, quando fizermos a nossa oração, ela deve ser uma, digamos, similar, né? Deve ser uma, como eu posso dizer, uma semelhança da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu ia usar outro termo, mas estava errado. Deve ser semelhante, deve ser seguindo os mesmos princípios. Portanto, também deve ter uma introdução, os pedidos e a conclusão. E tem que ser sempre naquela ordem, com aqueles princípios lá. Hoje nós vamos ver justamente o que pedimos na primeira petição. Então vamos já pedir a Deus a sua bênção, para que Ele nos conduza nesse momento. Grande Senhor é o Teu nome, digno de toda honra, glória e louvor, digno de ser respeitado, reverenciado, honrado por todos, mas especialmente por Teu povo, que Te conhece, que conhece a Tua vontade, a Tua palavra, que tem tido o privilégio de diariamente se relacionar com o Senhor, de cultuar a Ti, e no dia do Senhor de buscar a Tua presença como Teu povo, com outros irmãos, num lugar separado para este fim. E nós, com este privilégio, agradecemos a Ti, louvamos o Teu nome e agradecemos por nos separar para esta honra tão elevada, Pai, de buscar a Tua presença como Teu povo. O mundo não Te conhece. Pedimos ao Senhor que então tenha misericórdia de nós, para que não negligenciemos os nossos privilégios e não venhamos a desprezar essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Que nós venhamos a realmente honrar a Ti no estudo da Tua palavra e na prática também. Ajude-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o que pedimos na primeira petição? E a resposta é, as letrinhas aqui estão menores, eu vou ler do lado de cá. Na primeira petição, pedimos que santificado seja o Teu nome,
reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em todos nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline, a nós e aos demais, a conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimar a Ele e a seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual Ele se dá a conhecer, a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, que Ele impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto o desonre, que pela sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. É isso que pedimos na primeira petição. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Prestemos bastante atenção ao que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus não é qualquer livro. Pelo contrário, é a soberana verdade do Senhor. Diz assim, 2 Coríntios 3,5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Salmo 51,15: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmo 67, 2 e 3: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Salmo 83, 18: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 86, 10 e 15: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Segundo aos Tessalonicenses 3,1: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Salmo 145, 6 a 8: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Salmo 107, 32: exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. 2 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus, ou melhor, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Salmo 19,14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Filipenses 1,11: cheios de fruto e de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Salmo 79,10: porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Efésios 1, 17 e 18: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Salmo 97, 7: sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Salmo 74, 18 e 22: lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Jeremias 14, 21: não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Segundo Reis 19, 16: inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E por último, Isaías 64, 1 e 2: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença.
São orações feitas aqui que seguem justamente o que nós acabamos de ver nessa resposta ao que pedimos na primeira petição. E nós vimos que pedimos no santificado seja o teu nome, essa é a primeira petição, que pedimos a Deus pela sua graça que nos habilite e nos incline a nós e aos demais a conhecê-lo, a confessá-lo e altamente estimar a ele e a seus atributos, aos seus títulos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual ele se dará a conhecer, a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, que ele impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto o desonre, que pela sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. É isso que pedimos e nós vimos isso nesses versos. Vamos seguir então aqui com o nosso estudo. A palavra santificado na oração do Senhor. O que significa a palavra santificado nessa oração? Significa considerar e tratar como santo a Deus. Deus é santo, né? Significa santificar, então, o nome de Deus. Significa que toda a revelação de Deus, dada por si mesmo, seja considerada e tratada como santa. Então, Deus é santo e eu devo considerá-lo e tratá-lo como ele é. E a sua palavra, a sua revelação, dada por si mesmo, deve ser considerada santa. A palavra de Deus é santa. Nós acabamos de ler, não foi um livro qualquer. Foram passagens da palavra de Deus. Foi a palavra de Deus e ela é santa. O nome de Deus não significa somente os nomes divinos como Deus, Senhor, Jeová, etc., mas tudo por quanto Deus se dá a conhecer. Isso inclui o seu nome em sentido restrito e também os seus títulos, atributos, ordenanças, obras, palavras, etc. Todos eles são revelações que Deus faz de si mesmo e, portanto, devem ser considerados e tratados como santos. É isso que significa, então, a palavra santificado seja o teu nome na oração do Senhor. Quem tem o dever de santificar o nome de Deus? Aí é o dever de santificar o nome de Deus. Quem tem esse dever? Santificar o nome de Deus é dever de todas as suas criaturas racionais, isto é, os de homens, de anjos e de homens, mas é especialmente dever dos santos, a quem ele redimiu do pecado e da morte. Todas as criaturas racionais têm a obrigação de santificarem o nome de Deus, porque ele é o seu Criador. Os redimidos, no entanto, têm a obrigação adicional de santificar o seu nome, porque além de Deus ser o seu Criador, é também o seu Redentor. Então é a obrigação de todos, mas especialmente do seu povo. Eles foram comprados por preço para servirem e honrarem a Deus. Nós fomos comprados. E quem é comprado não se vende, né? Nós então temos que ter essa consciência. As criaturas racionais de Deus que têm condições de santificar, que criaturas racionais têm condição de santificar devidamente seu nome? Os anjos que jamais pecaram e os santos que partiram dessa vida e passaram ao estado de glória têm a condição de santificarem devidamente o nome de Deus, pois não possuem a natureza pecadora que os impediria de fazê-lo. Os anjos que caíram em pecado não podem nunca santificar o nome de Deus, nem jamais teriam o mínimo desejo de fazê-lo. Eles não fazem isso, não têm desejo, não querem. Pelo contrário, o que eles querem mesmo é sempre agirem contra. Os seres humanos no mundo presente que ainda não nasceram de novo não podem também santificar devidamente o nome de Deus, nem têm real desejo de fazê-lo só por causa de Deus. Então faz sempre por outro motivo ou não faz, tem o prazer de desonrar a Deus tanto quanto possível e não sabe disso. Não sabem disso. Agem contra Deus. O seu deleite é agir contra Deus. Até na sua falsa religiosidade, na hipocrisia da sua religiosidade. Somente os santos, então, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, podem santificar o nome de Deus e de maneira imperfeita, porque a corrupção da natureza ainda neles permanece, levá-los a cair em muitas tentações e pecados, tentações e pecados, e torna o seu melhor culto em parcial e imperfeito, mas eles podem honrar o nome de Deus, mas ainda assim manchados pelo pecado, infelizmente. Então, o estudo aqui fala da total
capacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus devidamente. O ensino da pecaminosidade e da incapacidade humanas é uma doutrina nada popular, mas ainda assim verdadeira. É a palavra de Deus quem fala. Até mesmo crentes reais não têm por si mesmos a capacidade nem a inclinação para honrarem a Deus do modo como ele deve ser honrado. Ainda temos a mancha do pecado. É por isso que desejamos partir e estar com Cristo. E mesmo a obra do Espírito Santo no coração não remove totalmente na vida presente essa incapacidade e indisposição, mas apenas parcialmente. Se isso não significa que devemos entender essas verdades bíblicas, aqui agora respondidas e explicadas, como sendo então uma afirmação de total desesperança e incredulidade, uma defesa da incredulidade de que nós podemos então santificar o nome de Deus. O que está se observando aqui é que nós não podemos, como aqueles que não têm pecado, não ainda assim, e não como nós seremos quando formos glorificados. Não, realmente isso a Bíblia afirma de Gênesis a Apocalipse dessa forma. Porém, isso não significa que nós não podemos, de alguma forma, honrá-lo, glorificar o nome de Deus. Pelo contrário, e devemos inclusive fazê-lo, e é isso que a oração aqui ensina nesse primeiro pedido, né? Nós devemos então realmente santificar o nome de Deus, viver uma vida santa. E pedimos que Deus, por sua graça, nos capacite e nos incline. O que queremos dizer com isso, né? Pedimos que Deus, por sua graça, nos capacite e nos incline a honrá-lo devidamente. O que isso significa? Nessa sentença, a graça de Deus significa a especial e poderosa operação do Espírito Santo em nossos corações, por meio da qual a nossa total incapacidade e indisposição são subjugados, e precisamos que realmente seja. Isso acontece, em primeiro lugar, pelo novo nascimento ou regeneração, que vem pela pregação, e, em segundo lugar, pelo processo de santificação pelo qual os crentes em Cristo são feitos cada vez mais santos no coração e na vida, que também vem pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Seguindo o ensinamento da Bíblia, aqui nesse estudo, nós aprendemos que tanto o desejo quanto o poder de agradar a Deus resultam da operação do Espírito Santo em nossos corações, como está lá em Filipenses 2,13. Então, é o Espírito quem vai agir. E qual é o instrumento do Espírito? A pregação fiel do Evangelho. Por isso é tão importante, irmãos, nós já aprendemos sobre os meios de graça, a pregação, ela é central na nossa vida, né? Quando os cristãos não santificam o nome de Deus, de que modo os cristãos não santificam o nome de Deus? É claro que os crentes em Cristo não conseguem santificar perfeitamente o nome de Deus. Somente os santos e os anjos no céu é que podem verdadeiramente fazê-lo, porque não tem mais pecados. Os anjos nunca tiveram e os crentes não têm mais pecados. Muitos crentes, contudo, por hábito ou por envolvimento ocasional, deixam de honrar de maneira vulgar e irreverente, passam a honrar, né, o santo nome de Deus. Isso abrange todas as violações dos quatro primeiros mandamentos, no caso, né, que são: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Especialmente pecados como juramentos e maldições profanas, o uso de imprecações disfarçadas, meu santo, santo Cristo, misericórdia, paizinho, ai meu santo, paizinho, pai eterno, papai do céu, o cara lá de cima, o chefão, sangue de Jesus tem poder, oh glória, chagas de Cristo, nome de Jesus tem poder, e por aí vai. O uso profano dos atributos de Deus, divino, excelso, glorioso, bondoso, misericordioso, gracioso, de forma profana, né? Negligenciar e usar incorretamente as ordenanças de Deus, como o culto doméstico, os cultos na igreja, o batismo, a santa ceia, a disciplina eclesiástica, as posições oficiais na igreja e no governo civil, etc. A negligência da palavra de Deus e o seu uso errado, deixar de lê-la, estudá-la, não levá-la a sério, interpretá-la erradamente, usá-la com maus intentos, criticá-la ou ridicularizá-la
ridicularizá-la, não crer nas suas declarações, nem obedecer aos seus mandamentos. É assim que que os cristãos não santificam, nós como cristãos não santificamos o nome de Deus. Isso também inclui o uso errado das obras de Deus no reino natural, considerar a natureza como se existisse e funcionasse por si mesma mediante uma lei impessoal e natural, tentando interpretá-la e entendê-la pela ciência humana sem levar Deus em conta, procurando manter um sistema educacional que seja neutro quanto a Deus e ao cristianismo, e interpretar a história humana de modo contrário ao plano eterno elaborado por Deus para a redenção humana. Como nós também desonramos o nome de Deus. Muitos crentes, na verdade todos eles, estão claramente envolvidos com pelo menos uma dessas maneiras de não santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus envolve muito mais do que só uns poucos minutos pela manhã e à noite, ou a separação de algum tempo do sábado cristão dedicado ao culto religioso. É muito mais do que isso. A santificação do nome de Deus compreende, na verdade, toda a nossa vida em pensamentos, palavras e obras. O que fazemos, o que deixamos de fazer tem a ver com motivações. Por tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, pelo que pensamos ou deixamos de pensar, nós santificamos ou deixamos de santificar o nome de Deus. Não é só uma questão de culto religioso em sentido restrito, é toda a nossa filosofia de vida em seu sentido mais amplo. Conversávamos há pouco, eu e uma irmã de uma outra igreja nossa presbiteriana, e ela falava de jovens que estavam indo para essa igreja porque tem muitas atrações, muitas coisas boas, muitas oportunidades, etc. E nós falávamos de motivação para seguir a Cristo. Muitas vezes as pessoas saem de igrejas sérias ou saem de uma aparente vida no mundo para viver porque aquele lugar oferece um ambiente agradável e coisas agradáveis e uma série de atrações. Então, observávamos no diálogo, na conversa, que as pessoas procuram porque a igreja tem atração para tudo. Então, eu quero uma igreja que tem jovem para meus jovens se relacionarem com esses jovens. E Jesus? Não, Jesus não é o assunto, não é a adoração, não é o principal. Então, essas mesmas pessoas estão alimentando condenações. E nós observávamos no diálogo que quando a gente olha para o que a Bíblia diz sobre isso, observa que é melhor sair do meio do qual você não faz parte do que estar no meio sem ser do meio. Foi o problema de Judas. E é o que a Bíblia exorta, olha, é melhor nunca ter conhecido do que conhecer e rejeitar, porque o juízo aumenta. Nos dois casos a pessoa está perdida, mas o juízo aumenta para quem está no meio e não é do meio. Então, nós temos que ter um sério cuidado com a motivação. A santificação do nome de Deus tem a ver com a motivação com a qual nós vivemos. Nós vivemos para Cristo, para o verdadeiro Cristo, nós vivemos para Deus, para o verdadeiro Deus. Realmente Deus aprova essa nossa vida. Ele diz que nós vivemos para Ele ou nós estamos reprovados. Vimos aqui uma série de questões e formas de não santificar o nome de Deus. Eu já me identifiquei em várias aqui, e se não for a graça de Deus, a minha alma clama misericórdia, Senhor, da minha vida, porque realmente eu preciso da graça de Deus em Cristo. E Cristo deve ser o meu desejo, o meu prazer, não posso desanimar sob hipótese alguma. Então a gente precisa pensar sobre isso para aprender o que Jesus requer de nós em nossa vida de oração, pedindo aqui: santificado seja o teu nome. Uma coisa que eu aprendi outro dia foi: você não pode orar e agir no sentido contrário, né? Você ora de uma forma e age de outra. Você não pode orar, já vimos isso aqui, né? Não pode orar de uma forma que Deus reprova. Então você pode pedir coisa que Deus reprova. Por outro lado, você não pode pedir coisa que Deus aprova, porém agindo na direção contrária. Então, se é santificado seja o teu nome, eu tenho que agir na direção do que eu estou pedindo. O que de modo especial impede a santificação do nome de Deus? Toda forma de pecado impede a santificação do nome de Deus, mas alguns tipos deles a impedem mais do que outros. Aqui no
estudo, nós vimos o ateísmo, ignorância, idolatria, profanação como impedimentos especiais à santificação do nome de Deus. Ateísmo, em suas várias formas, é negar ou deixar de crer em ou de adorar ao Deus verdadeiro que é revelado na Bíblia, como a Bíblia o revela. Eu costumo sempre dizer bem assim, não é eu dando a interpretação, mas eu reconhecendo a interpretação que a Bíblia faz de si mesma sobre o assunto. Ignorância é a falta de conhecimento do verdadeiro Deus e da sua vontade, o que torna impossível santificar o seu nome. Se você não conhece realmente a vontade de Deus, você nunca vai orar corretamente. Idolatria consiste em dar a qualquer outro a glória que pertence somente a Deus. Tem culto que não é para Deus, é para si mesmo, é para outro, não é para Deus. Usa o nome de Deus, de Cristo, mas é para si mesmo. Profanação consiste em considerar e tratar aquilo que é santo como se fosse comum ou ordinário. É a vida ou atitude em que faltam fé, reverência e temor a Deus. Isso aqui é muito sério. Vai nessa linha da motivação, né? Quando eu tenho uma vida ou atitude que faltam fé, reverência e temor a Deus, ali está o pecado da profanação. Todas essas coisas, nas suas mais variadas formas, constituem obstáculos à devida santificação do nome de Deus. Portanto, quando oramos, santificado seja o teu nome, estamos pedindo que todas essas múltiplas formas de pecados sejam impedidas e removidas. Nós sabemos orar como convém? Estamos longe, né? Agora vai ficando cada vez mais claro o sentido que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A atitude cristã ante a rejeição do mundo. Qual deveria ser a atitude do crente em Cristo ante a rejeição do mundo de santificar o nome de Deus, né? Santificar o nome de Deus? Qual deveria ser? O crente deve estar sempre em guarda para não cair completamente na concordância ou na rejeição do mundo em santificar o nome de Deus. Então tem que ser vigilante. Os crentes em Cristo devem se estimular mutuamente a se lembrarem que são radicalmente diferentes das pessoas mundanas e jamais devem assentir com a rejeição aberta e intencional de Deus pelo mundo. Isso aqui é um ponto importante. Tem muita gente que vai para aquela pseudo-santidade de dizer bem assim, olha, Jesus não reprovou aqueles que diziam, que oravam de si para si, os fariseus, os legalistas, né? Ó Senhor, publicano e o pecador, ó Senhor, não sou como os demais. E ali pega esse texto e aplica de forma errada para dizer, não, nós não podemos dizer que somos, não podemos nos ver diferente do mundo, mas não é o que a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse. O que ela ensina realmente, ali ela está reprovando o legalismo, a arrogância, o egoísmo, outros pecados nessa direção, naquela oração. Uma oração, tanto que Jesus fala, de si para si. Mas isso não significa não reconhecer e admitir o poder soberano da graça de Deus em Cristo de ter nos tirado das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia sempre vai ensinar isso. Vocês não são mais inimigos, vocês são filhos. O que é isso? Então, estudemos a palavra inimigos de Deus no sentido bíblico e filhos de Deus e façamos o link que a Bíblia está afirmando. Vocês não são mais inimigos, vocês são filhos. E porque vocês são filhos, então lá vem todo um estilo de vida de filhos de Deus. Isso é ensinar o reconhecimento de uma mudança radical, uma diferença radical da vida cristã, do que eu sou hoje, da nova natureza, para a velha natureza. Estude esses termos, velho homem, novo homem na Bíblia, quando ela ensina, você não é mais velho homem, por isso abandone a vida do velho homem. O que é que ela está ensinando? Ela está ensinando que eu não sou mais o que eu era sem Cristo. Não sou o velho homem, ou seja, escravo do pecado. Em relação ao pecado, eu não sou mais escravo. É nesse sentido que Paulo, inclusive, quando observa a igreja de Corinto, vivendo uma moralidade pior do que a do mundo, né? Vivendo uma prática pior do que os gentios, como ele fala, ele chama aqueles irmãos de santo e lembra dessa nova natureza. Meus irmãos, vocês são santos, mas estão vivendo pior do que o mundo. Abandone isso, que vocês morreram para essas coisas. E justamente por isso, abandone e venham para cá, para a nova natureza, para o estilo de vida para o qual vocês foram comprados.
E aqueles irmãos realmente ouviram e abandonaram, evidenciou-se aquilo que Paulo estava reconhecendo pelo Espírito de Deus, pela palavra. Então, nós devemos lembrar dessas coisas, que nós somos radicalmente diferentes das pessoas mundanas. Isso não é arrogância, não é uma observação arrogante. Pelo contrário, arrogante é você sofisticar isso para passar uma pseudo-humildade de que não, eu não sou de jeito nenhum diferente do mundo. Não, isso é arrogância sofisticada. Quando você tem uma humildade, você reconhece o poder da graça. Inclusive para reconhecer os pecados que tem vivido e abandonar. Eu não sou mais isso aqui, então eu tenho que abandonar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas nunca vai ser humildade você não reconhecer o valor da graça e negá-la sofisticadamente. Negar o poder na presente vida. Tem um livro que eu quero sugerir, já fiz isso outras vezes, vou sugerir de novo aqui, um livro muito bom que nos ajuda nesse sentido, que é o intitulado Brecha em Nossa Santidade, do teólogo Kevin DeYoung, que é um teólogo americano, pastor reformado, assumiu a igreja muito novo, mas com uma capacidade e sabedoria divina, né, e vida exemplar, digna da nossa confiança. Hoje já é bem mais conhecido. E no livro ele observa o seguinte, que a santidade não é uma coisa distante e impossível de ser praticada. Pelo contrário, é uma coisa real, presente, para agora. Você que é crente, se você realmente você já é santo, por ter sido transportado das trevas para a luz, e você pode viver a santidade nas suas várias áreas, nas suas várias responsabilidades, nas várias áreas de sua vida. A realidade é algo ensinado na palavra de Deus como possível e verdadeiro para o tempo presente. Nós não devemos duvidar disso. Devemos viver a vida santa na vida comum do lar, nas várias áreas de nossa vida. Seguindo então aqui, ao longo da existência de sua vida, em todas as suas áreas, em cada um de seus atos, em qualquer experiência e no mínimo detalhe dela, os crentes têm sempre de levar a Deus em consideração. Não há na vida do crente nenhum lugar onde Deus não conte, não existe onde o seu nome não deva ser santificado. Os crentes têm de glorificar a Deus, santificar o seu nome. Em cada um de seus pensamentos, palavras e obras, jamais devem copiar o mundo em sua consideração por Deus, tendo-o por irrelevante e deixando-o fora de cogitação. Salmo 10, 4. Dá para a gente ver essa passagem lá no Salmo 10, 4. Eu não tinha separado esse texto aqui, mas vamos procurar aqui na Bíblia para ler. Pode acompanhar aí na sua Bíblia também. Salmo 10, vou pegar aqui rapidinho, 4. Diz assim: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Nós não devemos ir por esse caminho e fazer como o ateu, viver sem considerar Deus nas várias áreas ou em todas as áreas de nossas vidas. E por último, como Deus santifica o seu próprio nome? Deus santifica o seu próprio nome, Deus santifica o seu próprio nome, considera-o e trata-o como santo mediante a sua providência que controla tudo o que acontece. Olha só, nessa pandemia eu tenho visto, e a gente tem a oportunidade, né, de ver isso, muitos agindo contra o nome de Deus de forma acelerada, exagerada, etc. Picos de iniquidades acontecendo. Deus, por um lado, é Deus que tem a palavra final na pandemia, como em todas as coisas. Deus, então, tem abençoado a igreja. Nós temos tido a oportunidade de viver em sociedade de uma forma onde o mal é mais contido. Mas não estou vendo isso, está avançando, isso, aquilo, etc. É verdade, porque como nós vimos ontem no estudo, como nós vimos quarta-feira, no estudo de doutrina, você observa que, não obstante Deus derramar a sua ira, os homens aumentam, se rebelam e aumentam as suas atitudes contra a santidade de Deus, contra o ser de Deus.
mas é justamente por conta do juízo de Deus. Deus os abandona em seus pecados. É a ira de Deus sobre eles. Eles não se arrependem, não querem se arrepender, não querem se humilhar. Mas Deus está na sua providência, julgando o mundo e santificando o seu povo. E a igreja tem tido privilégios, oportunidades em várias áreas, de verem as áreas avançarem, ainda que não pareça, mas verem as áreas avançarem. Nós vamos tratar melhor disso, do reino de Deus, quando na próxima pergunta, próxima semana, próximo domingo, quando tratarmos do segundo pedido, vem o teu reino. Aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas então aqui Deus controla todas as coisas, e a maneira como ele controla na pandemia, manifestando a sua ira sobre o mundo, sobre os homens. Outra forma, fazendo com que a agenda do mal, deixando que a agenda do mal avance, que os homens confiem na força do seu braço e na sua arrogância e se autodestruam, não é vantagem isso. Você vê assim, olha, aqui no Brasil, tudo que não presta é defendido pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente vê claramente que é tudo harmonizado. É o perverso, é o mundo perverso, é toda a corrupção sistêmica generalizada com o escritório do crime. Então isso seria vantagem deles? Não, não é. Na Bíblia a gente vai ver que é a ira de Deus sobre eles. A igreja deve combater, a sociedade deve combater, Deus nunca vai estar a favor dessas coisas, mas olha só, nesse caso é a ira de Deus punindo eles, punindo a vida desses que estão aí sendo largados nos seus descontroles. E Deus solta o freio deles, como fez com o Faraó. O Faraó agiu contra o Faraó da época de Moisés, né? Me refiro lá em Êxodo, no livro de Êxodo. Agiu contra o povo de Deus, sem controle, parecia ser realmente a palavra final para tudo e todos. Agiu matando crianças, agindo contra as mulheres, agindo contra os homens, agindo contra os idosos, agindo contra a vida humana, a dignidade humana. Você percebe que esse sentimento, essa prática, essa iniquidade acompanha as sociedades durante a história humana durante os séculos. E Deus ali subjugou o Faraó. E ele diz em Romanos 9 que ele constituiu o Faraó para isso mesmo, para mostrar nele o seu poder. Não é diferente hoje. Não é diferente, ele faz isso. Ele está agindo contra esse mundo caído, contra esses perversos, e ele usa Satanás para seduzir. Ele faz com que Satanás, ele manda que Satanás opere o erro, para que eles se deixem ser enganados. E o que é a sedução? A sedução é eles acharem que realmente o cristianismo é perverso e é destrutível. Jesus, Deus, o seu nome, a sua palavra, etc. É tudo destrutível. E então eles alimentam um ódio, realmente, eles começam a desenvolver um ódio inexplicável. Já percebeu isso? Que eles alimentam um sentimento como se Deus fosse do mal, fosse um demônio. Eles alimentam. Agora, sobre o demônio, eles alimentam a admiração, prazer, mas não percebem, não sabem. Eles não sabem que são escravos de um senhor perverso. E na Bíblia nós vamos perceber e aprender que Deus faz isso para que eles que rejeitaram a verdade, o evangelho, eles sejam punidos através do servir o engano, de serem enganados, de se deixarem serem enganados. E todos que vão viver assim são justamente alvo dessa ira, a ira de Deus. Não quiseram toda a escritura, a sã doutrina, abandonaram a palavra, Deus os abandona. Deus fez isso em Faraó. Deus mostrou em Faraó o seu poder. Não que Deus precise do mal, nada disso. Ele que é poderoso, é porque ele é poderoso em transformar o mal em bem. Então, nós temos visto isso. É Deus que controla tudo e ele santifica o seu nome assim. Tudo está incluído na providência de Deus. Da queda de um da queda de um pardal ao surgimento de um império. Ele abrange tudo o que ocorre no universo. Deus controla e dirige todas as coisas de maneira que tudo coopera para a sua própria glória. Assim, pois, Deus santifica o seu santo nome
perfeitamente. Pela sua providência, ele manifesta a sua própria natureza e perfeições. Percebe? Então nunca vai ser diferente. Deus é poderoso em fazer com que a sua vontade sempre prevaleça. Mais que os homens achem, não, agora eu fiz contrário à vontade de Deus. Não fez. Você fez exatamente que a vontade de Deus fosse executada, inclusive na sua rebelião, na sua desobediência, e Deus sempre glorificado. Quando pedimos que santificado seja o teu nome, pedimos para que Deus, pela sua providência, ordene todos os eventos de tal maneira que a sua própria glória seja manifestada. Então é isso que nós pedimos nesse primeiro pedido, né? Irmãos, como aplicação aqui, primeiro queremos então destacar que devemos meditar no ser de Deus. Deus é representado por seu santo nome e Jesus tem o cuidado de ensinar sobre isso em toda a oração do Senhor. Desde a maneira como ele começa a ensinar Pai Nosso, você tem que ter confiança de filho por causa da graça. Isso implica você reconhecer a doutrina bíblica de que antes de Jesus te salvar, você era filho do diabo, como está lá em João 8, você era filho das trevas, você era filho da ira, você não era filho de Deus. Filho de Deus é Jesus, e você só é filho de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa da cruz de Cristo. Você precisa meditar no ser de Deus para saber santificar o seu nome. É o que Jesus está ensinando aqui já na introdução, Pai Nosso que está nos céus, para nos ensinar sobre a aliança de Deus conosco em Cristo, sobre a graça de Deus em Cristo, sobre a pessoa de Cristo, a suficiência de Cristo, a soberania de Cristo, a glória de Cristo, a santidade de Cristo, a beleza de Cristo, a maravilha que Cristo é, enfim, as bênçãos que Cristo traz e derrama sobre nós através de sua graça. Vimos pela forma como Cristo zela pelo nome de Deus na oração do Pai Nosso ao ensinar, né, o Pai Nosso. Você vê que Jesus ensina uma oração objetiva, não uma oração cheia de palavras e arrodeios sem sentidos ou repetições desnecessárias. Você ficar citando o Pai Nosso, eu vou hoje repetir o Pai Nosso 10 vezes, 100 vezes. Isso que é cegueira espiritual, completa cegueira espiritual, é não saber, não fazer ideia de quem é Deus, de quem é o ser de Deus, é ter caricaturado um Deus para si, e um Jesus e um Salvador, e aí viver assim, fazendo essas vãs repetições. Deus não aprova essas coisas. Então nós devemos conhecer o ser de Deus e ver, meditar no ser de Deus, né? E ver Jesus zelando pelo seu nome na oração do Senhor, para zelarmos também uma oração objetiva, uma oração sábia, uma oração inteligente, uma oração reverente. Jesus quer essa reverência, tanto que ele já, primeiro pedido é santificado seja o teu nome, ou seja, com muita reverência. E quando a gente tem essa reverência, a primeira coisa que a gente busca é aquilo que Mateus 6,33 ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque você tem Deus em alta conta, você trata o seu nome como reverente. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que revelam prudência todos os que a praticam essa sabedoria, praticam essa prudência, praticam esse temor. O seu louvor permanece para sempre, o louvor desse temor está lá no Salmo 111:10. Nós devemos então temer ao Senhor. Nós temos que receber, como está lá em Hebreus, o reino de Deus, que é um reino inabalável. Esse reino passa. Olha só como meditar no ser de Deus trabalha todas as áreas de nossa vida, né? Para nos ajudar na oração. Esse reino passa, esse reino é assim, é de decepções, é de mortes, é de enfermidades, é de perdas, é de doenças, é de inconstâncias, é de insegurança, agitação, mentira, engano. É um reino que passa, mas o reino de Deus não passa, é um reino inabalável. E nós devemos então reter a graça e por ela servir a Deus de modo agradável a Ele.
com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, está lá em Hebreus 12, 28 e 29. E a nossa alma deve elevar a Deus ao meditar no nome de Deus. Como disse o salmista, a ti, Senhor, elevo a minha alma. A intimidade do Senhor, irmãos, você quer ser íntimo de Deus? A intimidade é para os que temem o Senhor. Então tema o Senhor. A intimidade do Senhor é para esses, para quem teme a Deus, para os que conhecem a Deus, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então tema a Deus, respeita a Deus. Salomão, na oração, quando ele foi inaugurar lá o templo, está lá em 1 Reis 8, ele faz uma oração e em um momento ele reconhece que nem o céu, olha como era a meditação dele, reverente no ser de Deus, nem o céu dos céus não podiam conter a Deus, tal era a sua grandeza. Ele é o único ser que é sem medida em todos os seus atributos, sem medida. E Salomão então conclui dizendo, quanto mais o que eu construí aqui, que era uma obra maravilhosíssima, mas ele diz, não, o Senhor é muito, muito, muito acima, digno de toda a nossa reverência. E esse entendimento deve pairar, deve reinar na nossa mente, no nosso coração, de maneira que todas as nossas obras nunca sejam vistas à parte de Cristo como aceitáveis. Elas só são aceitáveis, e aí nós devemos realmente nos alegrar e entender e reconhecer que Deus está aprovando, quando feitas pela dignidade de Cristo, pela graça de Cristo, pelo mérito de Cristo, pela justiça de Cristo na cruz. Nós devemos então ter o temor do Senhor e nos preocupar em ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, né? Nossa oração deve ser submissa, faça a tua vontade. Isso é de quem medita no ser de Deus, uma oração submissa, uma oração que não quer fazer a própria vontade, quer fazer a vontade do Senhor. O Salmo 27 é uma oração de Davi e tem uma característica bem interessante. Os inimigos de Davi, lá no Salmo 27, ele descreve, eram pessoas cruéis, de uma perversidade de lábios tão grande, que Davi, que era um homem destemido, que enfrentou feras, enfrentou o gigante Golias, enfrentou exércitos, ele era destemido, ele agora está realmente se sentindo perturbado, por causa do que os seus inimigos falavam. E ele diz isso, são homens perversos, e olha os lábios dele, falam coisa contra mim, mas olha a forma, olha o que eles falam, olha a maneira. Eram pessoas perversas. E nós vemos hoje em dia, né, as pessoas se deleitam nisso, é uma perversidade de lábios, uma capacidade de distorcer as coisas e se deleitar em confusão, em mentira. E eles são conscientes que eles estão mentindo, mas eles se deleitam nisso, é o que dá prazer. E aí, sobre a oração, fazendo a vontade de Deus, é que Davi, quando vai orar, Davi poderia se vingar e agir na mesma moeda e pecar contra Deus. E aí Davi faz tudo o que ele pode para chamar a atenção de Deus na sua oração. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve a minha oração. Ó Senhor, foi o Senhor que me mandou orar e ensinou meu coração sobre isso, sobre eu procurar a tua presença. Por isso eu recordei no meu coração que o Senhor me autorizou e eu estou orando pela autorização do Senhor, pela autoridade do Senhor, não pela minha. Ou seja, pelo nome do próprio Senhor, é o que Jesus ensina a orar em seu nome. Então é uma oração bem reverente, querendo mesmo chamar a atenção de Deus, diferente dos escribas e fariseus que queriam chamar a atenção das pessoas. A maneira de orar tinha outra motivação. Não, Davi queria chamar a atenção de Deus, ou seja, só queria ser ouvido por Deus. Aí você pergunta, mas por que Davi está fazendo todo esse esforço para ter toda a atenção de Deus para ele? Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve a minha oração e tudo mais. Eu confio no Senhor, apesar de tudo que está acontecendo, e às vezes até eu ficar me questionando, será que o Senhor está irado contra mim? Mas eu confio no Senhor. Eu confio tanto que até se minha mãe me desamparar, eu sei que o Senhor não me desampara.
não me desampara. Até se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não me desampara. Ou seja, eu confio no Senhor acima dos afetos humanos. E aí, depois que ele faz todo esse esforço, o seu pedido é: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a seguir os teus caminhos, em contraste com os caminhos daqueles perversos. Em outras palavras, não me deixe me vingar deles, pagar na mesma moeda, pecar como eles pecam. Não me deixe. Que eu faça, então, em outras palavras, a sua vontade. Ele quer que Deus o ouça, e quando ele pede que Deus o ensine a fazer a sua vontade. Percebe? Então, quando nós temos uma oração reverente, quando nós temos uma profunda meditação sobre o ser de Deus, quem Ele é e tudo mais, nós fazemos uma oração submissa, uma oração confessante, perdoa as nossas dívidas e reconhece os pecados, uma oração suplicante: ó Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. E daí por diante nós vamos estudar essas coisas posteriormente. Louvado e honrado, que o nome de Deus seja louvado e honrado por nossa causa, por nossas vidas. Como pensamento de hoje, nós deixamos aqui uma afirmação do Martin Lloyd-Jones. Ele diz: se quisermos conhecer a Deus e ser abençoados por Ele, precisamos começar as nossas orações pela adoração à sua pessoa. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar encerrando e ao final nos despedimos de todos. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome, digno de toda a nossa reverência. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E diante do que aprendemos, o Senhor, ó Pai, é digno de que as nossas orações sejam realmente santas, reverentes, agradáveis ao Senhor. Mas nós não temos orado assim, não temos vivido assim. Ainda há manchas de pecados em nós que têm impedido essa plena observação da Tua vontade. Reconhecemos nossos pecados para pedirmos ao Senhor, que é bondoso, que é perdoador, que é gracioso, que é misericordioso, que o Senhor nos perdoe. Perdoe os nossos pecados e nos ensine a orar. Nos santifique na oração. Ajude-nos, Senhor, para orarmos como o Senhor é digno. Abençoe o teu povo. Abençoe-nos nesse dia e durante a semana também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agradecemos a todos que estiveram conosco. Pedimos que compartilhe alguma pergunta, nos ajude a enriquecer esse estudo, compartilhando a sua pergunta, ou até alguma contribuição, pode ser uma correção, de repente na fala aqui acelerada, pensando em muitas coisas, improvisando, a gente diz coisas que não era o que a gente queria dizer, ou erramos até na compreensão, e toda ajuda é sempre bem-vinda e a gente vem crescendo, melhorando, santificando nesse processo. Tenham todos um ótimo domingo, uma semana na presença do Senhor.